Olá, meu boa tarde a você, meu querido ouvinte. Seja bem-vindo. Pode entrar que a casa é sua. A Rádio JC Guaçucê recebe você de braços abertos. Hoje, 12 de março de 2022, em Guaçucê, 14 horas, e está no ar o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Ficaremos com você, meus irmãos, até às 15 horas, hoje com o tema Os tipos de documentos que o Papa usa. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Boa tarde, José. Agora é com você. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema os documentos que o Papa usa. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Então, meus amados irmãos, é uma pergunta que acredito que alguns se fazem. Quais os documentos que o Papa utiliza? Em que consiste cada documento? Então é isso que nós vamos ver hoje, de maneira bem resumida, os documentos que o Papa utiliza. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas. Então vamos ao texto. Carta apostólica, constituição, bula, breve, motu próprio, rescrito e encíclica. Muitos leitores nos perguntam quais são os documentos que o Papa usa e quais as diferenças de um para o outro. Os documentos pontifícios são designados por diversos nomes. Bula, o mais importante de todos os títulos, breve, bula menos longa, rescrito, resposta a uma pergunta ou solicitação, motu próprio, carta de iniciativa do próprio Papa, encíclica, carta circular que orienta os fiéis. As definições sobre fé e a moral, são dogmas, são geralmente publicadas sob forma de bula. Transcrevemos aqui parte do que ensina Dom Estevão Bittencourt em um artigo da revista Pergunte e Responderemos, número 483 do ano de 2002, na página 344. Então, qual a autoridade dos documentos pontifícios? Os pronunciamentos do Papa, quando exerce o seu magistério, exigem respeito e acatamento. Todos eles são importantes, mas uma bula tem mais peso do que uma encíclica. No entanto, para o mesmo efeito, pode o Papa usar documentos diferentes. Assim, Pio IX definiu o dogma da Imaculada Conceição mediante a bula Ineffabilis Deus, em 1854, ao passo que Pio XII definiu a Assunção de Maria mediante a Carta Apostólica Munificentissimus Deus, em 1950. A Lumen Gentium diz o seguinte: o magistério supremo do Papa seja reverentemente reconhecido, suas sentenças sinceramente acolhidas, sempre de acordo com sua mente e vontade. Esta mente e vontade consta principalmente ou da índole dos documentos ou da frequente proposição de uma mesma doutrina ou de sua maneira de falar. O Código de Direito Canônico
distingue entre assentimento de fé e religioso obséquio. Não assentimento de fé, mas religioso obséquio de inteligência e vontade deve ser prestado à doutrina que o Sumo Pontífice ou o Colégio dos Bispos, ao exercerem o magistério autêntico, enunciam sobre a fé e os costumes, mesmo quando não tenham a intenção de proclamá-la por ato definitivo. Portanto, os fiéis procurem evitar tudo o que não esteja de acordo com ela. Cano 752. Jesus garantiu a infalibilidade da Igreja em assuntos de fé e de moral. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Como então a Igreja pode errar o caminho da salvação? Na última ceia, ele garantiu aos apóstolos que o Espírito Santo lhes ensinaria toda a verdade. João 14, 15, 25, 16, 12, 13. Consciente do valor destas palavras, a Igreja inteira, hierarquia e fiéis, crê e professa a verdade revelada. Então aqui, nesta pequena introdução, ele vai falar, cita Dom Estevão Bittencourt sobre os tipos de documentos que o Papa usa, se utiliza, como a Carta Apostólica, a Constituição, a Bula, o Breve, o Motu Próprio, o Rescrito e a Encíclica. E cita também dois grandes documentos, a Constituição Lumen Gentium, do Concílio Vaticano, e o Código de Direito Canônicos. Então, está aqui bem fundamentado para nós este início de conversa. Então, os principais documentos usados pelo Papa, a Carta Apostólica. Então, o que é a Carta Apostólica? É dominação genérica. Apostólica aqui significa do apóstolo Pedro, que fala por seu sucessor. Então, é uma carta que o Papa vem falar para nós fiéis. Então, as cartas apostólicas, simplesmente ditas, podem tratar de assuntos ligados ao governo da Igreja, nomeação de bispos, cardeais, criação de nova diocese, canonização de algum santo, temas doutrinários ou morais, comemoração de alguma data ou de evento importante. Então, a carta apostólica tem esta finalidade, nomeação de bispos, de cardeais. Então, sempre que houver uma nomeação de um bispo ou de um cardeal, o Papa vai lançar uma carta apostólica, dando ciência a todos os fiéis, bem como a todos os bispos e sacerdotes. E também vem a nomeação do bispo, a criação de uma nova diocese, a canonização de um santo. Então vem tudo, o Papa vai e escreve a carta apostólica, dando ciência a toda a Igreja. E a Constituição? A Constituição é um documento de grande autoridade que pode ser sobre os mais diversos temas. Tem a Constituição dogmática, tais como são a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, a Sacrosanto Concílio, a Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, promulgadas pelo Papa Paulo VI. A Constituição Apostólica pode ser relativa ao governo da Igreja, por exemplo, a Constituição Regimini Ecclesiae Universae de Paulo VI, datada de 1967, a Constituição Pastor Bonus de João Paulo II, promulgada em 1968. Pode versar também sobre a liturgia, assim a Constituição Divini Cultus de Pio XI, Constituição Divini Cultus de
Pio XI, promulgada em 1928, sobre estudos e formação doutrinária, existe a Constituição Deus e Scientiarum Dominus, de Pio XI, datada de 1931. Então, temos alguns exemplos que ele cita aqui de Constituição, né? As dogmáticas sobre Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanto Concílio, e também outro tipo de Constituição Apostólica, que vai falar sobre o governo da Igreja. Então, é um documento de máxima importância, que vai falar sobre o governo da Igreja, sobre a liturgia e também sobre outros temas. Então, a bula, o que nos diz a bula? Na Roma Antiga, bula significava um pequeno globo de metal vazio que os vencedores de um prêmio traziam pendente do pescoço. A partir do século VI, os papas empregaram a bula, portadora do nome do papa respectivo, a fim de autenticar os seus documentos. Bula, consequentemente, passou a designar o selo ou o sinete do Papa. A partir do século XIII, bula designa não apenas o globo de metal, mas a própria carta a qual ele se prende. Por bula, o Papa geralmente exprime algo de muito solene. Tal foi o caso da bula Ineffabilis Deus, que em 1854 formulou a definição do dogma da Imaculada Conceição. Por bula, o Papa convoca os participantes de um concílio geral, cria ou desmembra uma diocese. A bula começa pelo nome do Papa, dito Servus Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Segue-se uma saudação e um conteúdo do documento. Utiliza-se o pergaminho. Outrora a letra era de tipo gótico e apresentava diversas abreviações que tornavam difícil a leitura do documento. Leão XIII, em 1878, determinou que se utilizasse a escrita comum. Até 1º de janeiro de 1908, as bulas eram datadas a partir de 25 de março, solenidade da Encarnação, e os dias eram contados segundo a nomenclatura romana. Pio X determinou a contagem dos dias segundo a terminologia corrente na sociedade atual. As bulas de muito grande importância têm pendentes de cordões coloridos um globo de chumbo no qual está gravada a imagem das cabeças de São Pedro e São Paulo. Então, a bula é esse documento solene em que o Papa vai falar sobre vários assuntos, inclusive sobre os dogmas, né? Aqui ele cita o dogma da Imaculada Conceição, promulgado pelo Papa Pio IX. Então, é um documento solene, utilizado pelos papas. E o breve, é interessante saber que eu não conhecia todos, né? Eu achei que era mais só a bula, né? Entre outros documentos. Que eu conhecia a encíclica, a Constituição, a bula, o motu próprio, que eram alguns que eu já tinha pesquisado sobre a doutrina da Igreja, né? E saber que tem outros tipos, como o breve,
o reescrito, eu não fazia ideia. Então, é muito bom você poder e ter a curiosidade de pesquisar e de conhecer a igreja, os documentos que a regem, né, os documentos utilizados pelo Papa, como é o tema de hoje. Então, o breve. Breve é um documento normalmente mais curto e menos solene do que uma bula, que normalmente trata de questões privadas, como dispensa de irregularidades para exercer alguma função na igreja, dispensa de certos impedimentos do matrimônio, autorização de oratória doméstico com o Santíssimo Sacramento, autorização para vender bens da igreja, outros benefícios e favores especiais. A Santa Sé pode responder a uma petição mediante um rescrito. Uma breve resposta dá à petição. Bula e breve são às vezes equivalentes. Por exemplo, mediante um breve, Pio IX, em 1850, restaurou a hierarquia episcopal na Inglaterra, mas foi mediante uma bula que Leão XIII a restabeleceu na Escócia em 1878. A Companhia de Jesus foi reconhecida e aprovada oficialmente por uma bula de Paulo III em 1540. Foi extinta por um breve de Clemente XIV em 1773 e finalmente restaurada por uma bula de Pio VII em 1814. Num breve, o nome do Papa é colocado no alto e no centro, com seu número de ordem, assim João Paulo II. O destinatário é designado por um vocativo, dilecti filii, dileto filho, após o que há uma saudação, salutem et apostolica benedictionem, ou a formação de perpetuidade, ad perpetuum rei memoriam. O breve termina com a indicação da data e a menção do anel do pescador, Pedro, datum Romani apud sanctum Petrum, sob annulo pescatoris. O papel utilizado é branco e liso, os caracteres são os da escrita corrente com acentuação e pontuação. Então, este documento, que ele é menos formal, é menos solene do que a bula, tem esta finalidade e que às vezes vem a corresponder com os outros documentos, né? A bula cíclica. O motu próprio, do latim motivo próprio, é o documento que, por iniciativa do próprio Papa, com pleno conhecimento de causa, é um documento cujo conteúdo o Papa quer recomendar com particular empenho. Tal tipo de documento traz sempre em seu título a cláusula motu próprio sobre alguns aspectos da celebração do Sacramento da Penitência, datado de 7 de abril de 2002 e assinado por João Paulo II. Os primeiros documentos deste tipo apareceram durante o pontificado de Inocêncio VIII, de 1484 a 1492. Faziam contraste às cartas decretais, que eram sempre a resposta dada a alguma questão levantada e indicavam como o direito deveria ser aplicado em determinadas circunstâncias. O motu próprio, publicado sem nome de destinatário, tinha alcance mais amplo. O motu próprio pode abordar temas importantes
e introduzir novas disposições legislativas. Assim, Paulo VI, pelo motu próprio de 6 de agosto de 1966, Ecclesiastes Sacta, modificou alguns traços do direito canônico aos 28 de março de 1971. Também remanejou normas do procedimento que investiga a nulidade de casamento. Então, motu próprio é o documento que o Papa escolhe escrever de pleno conhecimento dele. Ou seja, o Papa tem pleno domínio sobre o assunto que ele vai tratar no motu próprio. Não dá, por exemplo, o Papa Bento escrever um motu próprio sobre a preservação da natureza, sobre biomas, por exemplo, os biomas do Brasil. Ele não vai ter pleno conhecimento e pleno domínio sobre o assunto. Então, meus amados irmãos, é hora de um pequeno intervalo, beber uma água, ouvir uma música e já voltamos para falar sobre os outros documentos, o rescrito e a encíclica. Eu quero agradecer a você, amigo ouvinte, que nos escuta, e lembrando que o nosso programa tem reprise aos domingos. Se você não teve tempo de escutar no sábado, aos domingos, tem a reprise no mesmo horário, como fez a nossa irmã Val Santos, né, dona Val? Ela que não escutou no sábado, porque tinha ido tomar sua 3ª dose da vacina. Que exemplo maravilhoso. Eu também, dona Val, já tomei a minha 3ª dose. E é importantíssimo a gente fazer isso, né, para criar imunidade e para proteger a nossa família, o nosso irmão, né? É importantíssimo. Eu gostaria também de mandar um alô para a dona Dina Inergue, acho que é isso o nome dela. Ela que mora em Soio, na Angola. Bio Pinheiro, que mora em Parnaíba do Sul. Luzilene Souza, que mora em São Paulo. E ela pede bênção para todos da Rádio JC Guaçucê. Muito obrigada, amiga, pelo carinho. Josiara Bauer, Rosinha Ribeiro, Shirley Lima, ela que mora em Manaus. A Shirley diz que tá faltando amor, com certeza, tá faltando muito amor nos corações das pessoas nos dias de hoje. Falta amor, falta caridade. As pessoas pensam muito no dinheiro hoje em dia e deixa realmente o que é importante de lado, né, minha amiga? Gostaria de mandar também um abraço para Liliana Neme, ela que mora em Buenos Aires. Vanessa Solano, que mora em Pavas, São José, em Costa Rica. Cristina Burgos, ela que pede oração pela Ucrânia. Estamos em oração por aquele povo, por aquela nação. Ivonete Rocha, do Rio de Janeiro. Durvalina Rose. Maria Helena, que mora no Guarujá. Raimário Bringel, que mora em Redenção. Roberto Patrono, que mora em Ribeirão das Neves. Yara Chagas, que mora em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito obrigada pelo carinho. E eu quero também mandar um alô para os nossos ouvintes Roberto Oliveira e Neide Nascimento, eles que moram em São Paulo. Um forte abraço para vocês. Isa Bezerra, que mora em Iracema. Inês Figueroa, que mora no Espírito Santo. Maria Santana, de Bertioga. Carla Poliana, que mora em Parnaíba, no Piauí. O Grupo do Texto dos Homens do bairro Maré Mansa. Grupo do Texto dos Homens aqui de Guaçucê. Grupo do Texto dos Homens de Porto. O Grupo do Texto dos Homens de Santa Mena. Grupo do Texto dos Homens de Jaguaruana. Grupo do Texto dos Homens de Canguaretama. Grupo do Texto dos Homens de Oroz. Grupo do Texto dos Homens de Pereiro dos Pedros, Zicó. Um forte abraço a todos vocês. Não esquecendo os aniversariantes da semana. São eles: Glice Souza, lá na cidade de Parambu, Ceará. O diácono Carlos Genê, da paróquia Santuário São José de Manzanares. Joana Ribeiro, do Juazeiro do Norte. Celso Antônio, que mora em Boacica. Paula Souza, que mora em Vitória.
Aulenes Almeidas, de São Paulo, e Marineide Santos. Parabéns a todos, que Deus possa derramar muitas bênçãos sobre cada um de vocês, muita paz, muita saúde, sucesso e felicidade. E com a presença de Deus na vida de cada um de vocês. Escutaremos, meus irmãos, Quando Isso Passar, com Tiago Brado. Continue ligadinho aí na programação da Rádio JC Guaçucê, porque a gente volta já já. Quando isso passar, eu estarei aqui outra vez pra te abraçar e ser abrigo, ver teu sorriso se iluminar. Já posso ver o teu rosto, a espera acabou, já posso sentir teu cheiro em mim. Ao teu amor eu me entrego, a tua paz eu espero. Deixa arder esse fogo que queima em meu peito. Deixa eu morar no teu colo, cuida de mim, eu imploro. Você é o meu oxigênio pra respirar. Quando isso passar, eu estarei aqui outra vez pra te abraçar e ser abrigo, ver teu sorriso se iluminar. Já posso ver o teu rosto, a espera acabou, já posso sentir teu cheiro em mim. Ao teu amor eu me entrego, a tua paz eu espero. Deixa arder esse fogo que queima em meu peito. Deixa eu morar no teu colo, cuida de mim, eu imploro. Você é o meu oxigênio pra respirar. Ao teu amor eu me entrego, a tua paz eu espero. Deixa arder esse fogo que queima em meu peito. Oh, deixa eu morar no teu colo, cuida de mim, eu imploro. Você é o meu oxigênio pra respirar. Já retornamos, amados irmãos. Como eu disse antes, era um pequeno intervalo para beber uma água, virou música. Então vamos retornar ao assunto, o rescrito. Escrito vem do latim rescribere, que significa responder por escrito a uma carta ou a uma pergunta escrita. Em Roma, chamavam-se rescripta as respostas que davam os imperadores às questões de direito sobre as quais eram consultados. No direito canônico, tal palavra teve significados diversos no decorrer dos séculos. O atual código assim a define. Por rescrito, entende-se o ato administrativo baixado por escrito pela competente autoridade executiva, mediante o qual, por sua própria natureza, se concede privilégio, dispensa ou outra graça,
a pedido de alguém. Cano 59. Parágrafo 1º. Pode acontecer que no texto do rescrito venha inserida a cláusula motu proprio, ficando assim enfatizado que o favor é concedido com benevolência particular, sem que se receiem os obstáculos que poderiam entravar a concessão. Tendo em vista a matéria dos rescritos, distinguem-se os rescritos de justiça e rescritos de graça. A primeira categoria pertence todos aqueles que dizem respeito à administração da justiça, como aqueles que permitem introduzir uma causa no tribunal da Santa Sé, desde a primeira instância. A segunda categoria compreende os demais tipos de matéria. Também é de notar que alguns rescritos concedem o favor de maneira graciosa, ou seja, diretamente ao beneficiário. Outros há que confiam ao bispo local ou a algum intermediário o encargo de conceder o favor solicitado. Aqui nesse rescrito de graça, eu acredito que esteja aquele pecado que só o Papa pode perdoar, né? Então o Papa vai lá e perdoa e manda, acredito que essa resposta ao pedido do fiel, né? Já que o pedido vai escrito para o Papa. E aí ele vai ou dar direto ao beneficiário, ao fiel, ou vai se dirigir ao bispo da diocese daquele fiel. Muito interessante. Eu não conhecia, não sabia desse tipo de documento rescrito, né? Então, é aqui uma troca de experiência. Eu vou conhecendo, vou aprendendo e vou conversando com vocês aqui, né? É uma história que a gente deve conhecer hoje mais do que nunca, conhecer todas as faces da Igreja Católica, toda a sua abrangência, toda a sua rica história. A encíclica é uma circular. Já nos primeiros séculos da Igreja, os bispos escreviam cartas circulares aos seus irmãos no episcopado a respeito de assuntos doutrinários ou disciplinares. Assim fazia Santo Atanásio, tendo em mira a heresia ariana, que fazendo do filho a primeira criatura do Pai, ameaçava a integridade da fé. Ora, o que um bispo efetuava em relação a seus vizinhos, o pontífice romano teve a oportunidade de o fazer em relação à Igreja inteira, ficando o termo carta, encíclica, reservado aos escritos papais, ao passo que os demais bispos escrevem cartas pastorais. Uma dessas cartas pastorais, que acredito eu que seja o maior bispo do Brasil, Dom Vital, foi escrever aos fiéis sobre o perigo da maçonaria no Brasil e na sua diocese, né? Também seguido pelo seu irmão de episcopado, também que escreveu contra a maçonaria no Brasil em uma carta pastoral, Dom Macedo. Somente no século XVIII, sob o pontificado de Bento XIV, a encíclica passou a ser entendida como em nossos dias, a saber, como a forma mais pessoal e espontânea pela qual o Papa exerce seu ministério de pastor universal. A partir de Gregório XVI, os papas têm multiplicado as suas encíclicas, de modo que, através delas, se pode acompanhar a vida da Igreja. Em latim, distinguem-se literaria encíclica, carta encíclica, e epístola encíclica,
Esta última tem destinatários mais restritos e conteúdo menos importante. Então, a epístola encíclica é mais restrito e menos importante do que a carta encíclica. Carta encíclica se refere a toda a igreja, né? Geralmente as encíclicas se dirigem aos patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, filhos e filhas da igreja. Todavia, o círculo pode se alargar para compreender também os homens de boa vontade. Um exemplo é Redemptori Hominis, de João Paulo II. Como pode estreitar-se, abrangendo apenas o episcopado e os fiéis de uma nação, usando a língua de tal povo? Foi isto que aconteceu na encíclica de Pio XI, Non abbiamo bisogno, sobre o fascismo, e na encíclica Mitti Benedicti Sorge, do mesmo Papa, sobre o nacional-socialismo, quando redigida em latim, língua habitual. A encíclica é muitas vezes acompanhada de uma tradução italiana. Pode-se acrescentar que as encíclicas são designadas por suas 2 ou 3 palavras iniciais. As encíclicas não promulgam definições dogmáticas, abordam, sim, algum ponto doutrinário que esteja sendo mal entendido. Propõem orientações em situação difícil, exaltam a figura de algum santo, procurando sempre fortalecer a vida cristã do povo de Deus. Embora não contenham definições infalíveis, as encíclicas merecem respeito e submissão, que levam a nada dizer ou escrever em contrário ao ensinamento de alguma encíclica. Afirma Pio XII na encíclica Humani Generis: não se deve julgar que o que vem proposto nas encíclicas não exige assentimento, sob o pretexto de que os papas aí não exercem o supremo poder do seu magistério. Se os papas em seus atos proferem um juízo sobre temática até então controvertida, todos hão de compreender que essa matéria, segundo o pensamento e a vontade do Sumo Pontífice, já não deve ser considerada matéria de livre discussão entre os teólogos. Então aqui nós apresentamos alguns documentos e os tipos de documentos e a diferença entre cada um deles, né? E também que nós devemos respeitar e assentir, ou seja, consentir no que é escrito pelo Papa. Então é uma história riquíssima da nossa igreja e conhecer cada vez mais me encanta a cada programa que eu vou pesquisando para apresentar algum tema aqui para vocês, meus amados irmãos e ouvintes. Eu vou cada vez mais me encantando com a história da igreja, da nossa igreja, que é riquíssima, né? E é uma história que foi muito mal contada na minha infância, através dos livros de história na escola, né? Apresentada de forma torpe, de forma desfocada, para assim fazer com que as crianças e os adolescentes fossem criando uma aversão à igreja, né? Como foi apresentada a história sobre a Inquisição, sobre a catequização dos índios pelos jesuítas no Brasil, por exemplo, né? Como um assassinato da cultura indígena. É assim que é apresentado, foi nos apresentado na escola essa história. E também hoje não é diferente, né? O livro que tem por nome O Código da Vinci, e depois o filme, vem com matérias fantasiosas sobre a igreja, sem provas históricas ou científicas, só para
perverter, corromper o pensamento das pessoas sobre a igreja, né? Dizendo que a igreja inventou a divindade de Cristo, né? Que Cristo foi simplesmente uma pessoa que casou, que teve filhos. Então, deturpando assim a divindade da pessoa de Jesus Cristo e deturpando a imagem da igreja. Então, é uma história riquíssima, né? E que muitas vezes de maneira torpe nos é apresentado, né? E nós devemos conhecer a história da igreja, conhecer os documentos. O catecismo da Igreja Católica é um bom exemplo que nós devemos conhecer, ler. Ele foi apresentado através da carta apostólica Laetamur Magnopere. Então, o Papa João Paulo II vai apresentar o catecismo através desta carta apostólica. Thomas Woods, Dr. Thomas Woods, PhD de Harvard, diz o seguinte: bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que somos. Embora os livros, textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores, mas depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização ocidental. Thomas Woods, 2005, página 7. Então, um historiador sério, doutor de Harvard, formado a PhD, e tantas outras formações, vem dizer isto sobre a história da Igreja Católica. E nós devemos buscar esse conhecimento para não acreditar nas fábulas que nos são apresentadas, né? Outra pessoa, J.L. Abram, 1999, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, disse que a Igreja Católica Romana deu mais suporte financeiro e social ao estudo da astronomia por mais de 6 séculos do que qualquer outra instituição. Woods afirma que o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna permanece um dos mais bem guardados segredos da história moderna, na página 5 do mesmo livro. Então, aqui, meus amados irmãos, nós vemos que a história foi muito mal contada, né? Alguns historiadores que vão deturpar esta história vão falar no tempo escuro da história, ou seja, na Idade Média, tempo da escuridão, no tempo do iluminismo francês, que vai fazer aquela revolução que vai matar muitos fiéis católicos e sacerdotes, planejada e arquitetada pela maçonaria. E é assim que eles vão contando uma falsa história da igreja. A igreja que nunca foi contra a ciência. Nós vemos aqui a citação de que em 6 séculos não houve nenhuma outra instituição que financiou o estudo da astronomia mais do que a Igreja Católica. Infelizmente, hoje o mundo ocidental se afasta de Deus e da Igreja perigosamente, colocando em risco a própria civilização. O Papa Bento XVI assim definiu a situação do mundo hoje. No mundo ocidental de hoje vivemos uma nova onda de iluminismo drástico ou laicismo, como se queira chamá-lo. Tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos e nele
Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente. Não se bebe mais diretamente da fonte, mas sim do recipiente em que a água nos é oferecida. Os homens reconstruíram o mundo por si mesmos e tornou-se mais difícil encontrar Deus neste mundo. Entrevista em Castel Gandolfo, em 5 de agosto de 2006. E é verdade, hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade laicista que tem aversão a Deus, que tem aversão à igreja, né? E é muito mais difícil se ter fé. Devemos pedir esta grande graça ao Deus Altíssimo, que Ele possa nos conceder o dom da fé. O Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48, vai nos dizer o seguinte: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Então Jesus aqui vai nos dar uma chamada muito grande, né, para que nós possamos assim rezar por aqueles que nos perseguem, né, rezar pela conversão daqueles que não conhecem, né, que o Espírito Santo possa iluminar as mentes daquelas pessoas que não conhecem a riquíssima história da igreja e às vezes falam besteira, né, sem conhecimento ou com um conhecimento deturpado, como nos foi apresentado na escola, né. Que Santa Francisca Romana, que celebramos estes dias, dia 10, possa assim interceder por nós, ela que teve uma sólida formação na Igreja Católica, ou seja, uma santa extraordinária, esposa, mulher, esposa, filha, mãe, um exemplo de cristão. É assim que são os santos, que vêm enriquecendo a nossa Igreja Católica. Então, que ela possa interceder por nós, para que nós possamos obter essa sólida formação sobre a Igreja, e também possa interceder pela conversão da Rússia, pela paz no mundo e pela Igreja, né, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento, pela Igreja como todo. Rezemos esta Ave Maria por estas intenções e pelas intenções que cada um traz em seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. A paz do Senhor seja com todos, amados irmãos. Bom, meus irmãos queridos, chegamos ao final do nosso programa, lembrando que você pode mandar suas sugestões de tema para o próximo programa no 088-981-351790. Lembrando também que estamos na Quaresma, é um tempo de mudança, um tempo de conversão. Vamos nos converter para assim recebermos a misericórdia de Deus. Deus nos ama e nunca nos abandona, mas é preciso que façamos a nossa parte. Não deixe para procurar sua conversão quando tudo estiver perdido, meus irmãos.
Somos filhos errantes, somos pecadores, mas Deus é misericordioso, né? É preciso que amarmos a Deus de todo o nosso coração e entendermos tudo o que Ele quer nos dizer. Muitas vezes nós pedimos coisas que não é bom para o nosso coração, nem para a nossa vida, e por isso Ele não nos dá, né? É preciso que a gente acredite, né? Deus tem planos extraordinários para a sua vida. Continue acreditando, mas é tudo no tempo de Deus, né? Que a gente pense dessa maneira. Vamos estar em oração, rezando pela paz, pelo fim da guerra, rezando pelos nossos irmãos que passam necessidade, aqueles que ganham tão pouco que não dá para sustentar a sua família, por aquelas pessoas que vivem nas ruas, pelo fim da guerra na Ucrânia, tantos irmãos perdendo sua vida, suas casas, o seu mundo, e os governantes querem apenas enriquecer, sem lembrar que o mais pobre está passando necessidade. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço, continue sintonizado, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.